Fala galera, eu sou um cara qualquer e eu tenho soltado aí recentemente alguns vídeos a respeito da dublagem, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde o pessoal, tanto os tradutores como os localizadores, estão mudando aí o sentido das frases para se encaixar em pautas ideológicas. Inclusive, isso virou tema lá por causa da dublagem por IA. Tem muita gente aí já sendo a favor de dublagem por IA, porque acreditam que aí sim vai ficar mais fiel, sem nenhuma ideologia. Teve gente que rebateu falando que a IA é feita por humano, mas no caso, essa IA seria criada pelos próprios japoneses, que são aí os detentores das obras. Olha só essa matéria aqui, pessoal. Usuários japoneses ficam sem palavras com o artigo de localização ocidental do Niche Gamer. Niche Gamer é o site aqui que eu pego algumas das notícias que eu trago. E aparentemente um youtuber japonês deu destaque para as coisas que estavam sendo ditas nesse artigo, levando ao conhecimento dos japoneses o que está acontecendo com a dublagem, com a localização aqui no Ocidente. Isso é uma guerra cultural que a gente está vivendo e a gente precisa muito da ajuda dos japoneses a fazerem pressão nos estúdios para que não deixem as suas obras serem deturpadas quando elas são localizadas aqui no Ocidente. Então, levar esse conteúdo para os japoneses foi uma ótima sacada e uma ótima ideia aí desse youtuber japonês. Vou deixar aqui para vocês verem aí qual que é o nome dele, eu não sei pronunciar isso. Pelo arroba dele ali tá escrito Pukudidi, mas eu não faço a mínima ideia de como se pronuncia isso. Mas bora adentrar aqui a matéria. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá. Olha só, graças a um popular youtuber japonês, mais internautas japoneses estão aprendendo sobre o grande artigo do Niche Gamer sobre a localização absurda que está acontecendo no Ocidente há mais de uma década. Aqui tá uma print, né, do vídeo que ele fez falando sobre esse artigo, mostrando aí as diferenças nas expressões, né, que os japoneses usam e o que mudou quando foi aí para inglês. E o artigo continua falando o seguinte: os comentaristas japoneses ficaram chocados com as práticas de localização do Ocidente, com muitos denunciando o absurdo. E aqui começaram aqui alguns dos exemplos do que os japoneses falaram aí nesse vídeo que esse Pukudidi soltou lá para eles. Olha só, esta questão também deve ser espalhada por todo o Japão. Isso é extremamente desagradável e é isso que eu falei. Quanto mais os japoneses souberem o que os americanos, o que os wokes estão fazendo com as suas obras, é mais fácil eles pressionarem os estúdios para entrar com ações que não deturpem as obras deles. Olha só isso aqui. Eu queria saber se os fãs estrangeiros dizendo que versões dubladas não são boas era simplesmente uma questão de gosto na atuação dos dubladores. Eu não tinha ideia de que o conteúdo em si estava sendo alterado como quisessem. Se eu fosse o autor original e meu trabalho fosse alterado para se adequar ao politicamente correto, sinto que gostaria que ele fosse proibido de ser exportado para o exterior. E tem que começar a acontecer isso mesmo. É foda que isso aqui envolve muito dinheiro, né, gente? O Japão ganha muito dinheiro com exportação de cultura, né, gente? Mas eu acho sim que dá para os estúdios japoneses colocarem regras mais rígidas das plataformas que compram o direito de transmitir e de dublar as suas próprias obras. Mais uns localizadores que dizem coisas como quem se importa ou é apenas uma frase mostram que não tem o menor orgulho ou respeito pelo seu trabalho ou pelo público local. Com certeza, os japoneses estão falando tudo aqui, porque a pessoa que vai localizar, que vai traduzir um material e simplesmente não tá nem aí para o que tá escrito realmente e simplesmente coloca o que tá na cabeça, a gente vê que ele não tem profissionalismo, ele não trabalha para fazer o certo, e se ele tá fazendo errado, ele tem que ser extirpado da indústria. Não posso acreditar que existam pessoas trabalhando na indústria que possam facilmente desonrar o trabalho que outros dedicaram de coração e alma à criação. Os japoneses têm muito disso, né, pessoal? De colocar honra, de colocar a vida nas coisas que eles fazem. E os americanos deturpando, não só os americanos, tá, pessoal? As dublagens aí, as localizações que colocam conteúdo woke, que colocam conteúdo ideológico, modificando as obras a seu bel favor para inserir ideologia. Isso deve mexer muito com os japoneses que têm essa parada de honra entre eles. Que, pensei que a tradução fosse o processo de reformular as expressões únicas do Japão de uma forma que fosse compreensível para as pessoas daquele país.
mas parece não ser o caso. E realmente, amigo, tá difícil, porque assim, aqui no Brasil o pessoal tava falando, debatendo, né, que teve casos que eles mudaram e a maioria dos casos não. A gente ainda tá vendo isso pouco, mas tudo que é ruim dos Estados Unidos, o Brasil importa. Todas as pautas ideológicas falidas, aquelas mais perversas, é a que o pessoal daqui gosta de importar de lá. Olha só, o respeito pelo autor original é inexistente. É uma clara apropriação cultural e uma evidência de desprezo pelos asiáticos. Eles deveriam ser denunciados como rachitos, que nem sequer são politicamente corretos. E eu concordo, cara. Os japoneses eles têm que começar a entrar com processo contra esses estúdios de dublagem, de localização. Porque não tem sentido você contratar um estúdio para que duble, para que localize e ele mudar totalmente o sentido das coisas feitas na obra simplesmente por ideologia. Mais um aqui, eu me pergunto se o autor original japonês está ciente dessa mudança. No mínimo, a situação atual em que os localizadores pensam erroneamente que tem o direito de adicionar expressões que não estão no trabalho original é terrível. E a gente tem que contar com vocês. Eu sei que não tem nenhum japonês aqui me escutando, mas eu sei que muita gente escutou aí o youtuber Pukudidi. E quanto mais youtubers fizerem materiais sobre, mais japoneses ficarão sabendo e mais pressão eles farão aí para que eles tomem algumas providências para que os materiais japoneses não cheguem aqui como politicamente correto. O último aqui, olha só, irmãos estrangeiros, por favor, fiquem tranquilos, nós simplesmente não sabíamos. Os otakus japoneses estão indignados. Esta mudança não é permitida. E eu espero de coração que eles comecem a fazer pressão lá. Porque a gente fazendo pressão de todos os lados, que a indústria vai melhorar aí pelo menos um pouco. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse assunto? O que vocês acham que pode mudar ou não nessa questão de tradução e localização aí das obras orientais aqui pro ocidente? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Compartilha se puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.